Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos, né, clientes e colaboradores, né? E para você que ainda não nos conhece, meu nome é Carlos Marucci, eu sou do grupo Requinte Prestação de Serviços e a gente vai abordar hoje um tema muito importante, né? Qual é o tema? A importância de você escolher um bom profissional, a importância da seleção, né, quando você for cotar o orçamento. Aqui no Brasil existe muito essa questão de preço, né? A pessoa ela quer escolher um prestador de serviço tirando como base o preço, né? E isso na realidade está errado, né? São uma série de fatores que a gente tem que analisar quando você vai contratar um profissional, né? Em Portugal, por exemplo, não tem esse negócio de preço. O cara deu o preço, não tem choro, não tem conversa. O cara é aquele preço, está fechado, está fechado. Aqui no Brasil tem essa cultura que o prestador de serviço ele tem que sempre que abaixar o preço, ele tem que oferecer condições extraordinárias, né, para o cliente, né? E na verdade são uma série de fatores que tem que ser analisados, né? Por exemplo, não pode ser só o preço. Por quê? Um profissional que está começando, ele sempre começa de forma precária, né? Ele começa ali, se ele for um pedreiro, ele vai começar com uma maquita comprada usada, né? Que está tudo ali já desgastado, né? Provavelmente com jogo ali no disco, enfim, ele vai estar com um disco ali usado que ele já comprou junto com a máquina, enfim, ele vai ter tudo muito precário. Agora, por exemplo, um assentador de piso hoje, uma riscadeira para um piso de 1 metro, 1,20 m, você paga R$2.000. Então, o bom profissional ele tem um equipamento bom, né? E você encontra aí riscadeira usada por aí por R$150, né? Dessa simplesinha, né? Que também vai cortar, mas não vai cortar com a mesma perfeição, né? Que uma riscadeira daquela, né? Aquela riscadeira que você corta o piso deitado, você não precisa colocar em cima do carrinho para poder cortar, você corta embaixo, que é muito mais prático, rápido e eficiente, né? Não quebra tanto o piso, né? E não craquela o piso na hora de cortar. Então tem uma série de fatores que tem que ser analisado, né? O bom profissional ele tem bons equipamentos. O cara ele tem uma maquita boa, né, para cortar piso. Quando ele percebe que ela está ficando velha, ele vai lá e compra uma nova e vende aquela para uma pessoa que está começando, né? E aí aquele que está começando ele vai pegar esse equipamento com folga, ele vai pegar esse equipamento já deteriorado, que vai deixar ele na mão a qualquer momento. Então, o bom profissional ele tem um equipamento novo na mão, bom, em bom estado. Porque ele entende a importância da precisão naquilo que ele faz. Então, falando somente sobre essa parte de pedreiro, que nós fazemos acabamento também, de piso, azulejo, nós fazemos acabamento de cimento queimado no piso. Né? Então, a nossa empresa ela tem esse portfólio, né, também de atendimento, né, que é pisos. Então, é muito importante quando o cliente ele for analisar o profissional, saber se ele tem boas ferramentas, entendeu? Saber se ele tem um bom equipamento para poder executar o trabalho, né? Eu, por exemplo, quando o meu equipamento começa a ficar de meia vida para baixo, eu já vou lá, eu já compro um novo, certo? De preferência, melhor do que esse que eu já tinha, né? Por exemplo, uma maquita com mais potência, né? Nós falamos maquita, mas maquita na verdade é marca, né? É uma serra mármore. A gente compra já uma nova, né? Para ter um equipamento bom na mão, para durar bastante tempo, para não deixar a gente na mão. A gente pega aquele, vende num preço bem mais barato para um pedreiro que está começando e ele vai ficar feliz também, porque não tem condição de comprar um novo, ele vai lá e compra um usado. E por aí vai, né? Uma riscadeira mesmo hoje. É tudo muito caro, né, para se comprar.
Então, quando um bom profissional ele te dá um preço, ele te passa um preço, ele já está incluindo todo o sistema operacional dele, né? Todo o custo operacional que ele tem para fazer o trabalho. Então, às vezes a pessoa fala assim, 60, 70 reais o metro do porcelanato é caro. Justamente, para quem paga é um absurdo. Agora, para a gente que faz o serviço, é outra coisa completamente diferente. Por quê? Nós estamos, naquele preço está embutido toda a parte operacional do que nós fazemos. Toda a parte operacional. Se eu tenho, por exemplo, um carro novo, eu vou ter o gasto de um carro novo, um IPVA caríssimo, né, para pagar no ano, né, e tudo isso tem que ser diluído em todos os serviços que você pega, entendeu? Se você tem equipamentos, eu tenho hoje 20, 30 mil de equipamento, esses equipamentos eles dão gasto, né, eles dão manutenção. Quando ele começa a ficar ruim uma coisinha, eu já levo lá na assistência técnica, já peço para ele dar uma revisão geral no equipamento. Para que o equipamento ele esteja em ordem quando eu for utilizar. Entendeu? Por exemplo, o martelete eu tenho 2. Quando um dá problema, eu já levo imediatamente na assistência e já peço para dar manutenção. Quando eu percebo que ele está ficando muito velho, eu já vendo ele e compro um novo. De preferência, como eu já disse anteriormente, numa configuração melhor do que essa que eu tinha. Então sempre agindo dessa forma e sempre procurando melhor. Se você quer ter o melhor desempenho, você tem que ter o melhor equipamento. Então a questão aí não é preço. Tem o cara que faz por 30 reais o metro do piso. Beleza, dá o serviço para ele. Só que quanto menos você está disposto a pagar por uma mão de obra qualificado, você tem mais chance de ter problema, né? Você tem mais chances de dar errado, de você não ficar satisfeito. E às vezes, por exemplo, quando um piso ele não fica bem assentado, você vai sofrer pro resto da sua vida até você trocar aquele piso. Se ele tiver com uma caída contrária, se ele não estiver jogando a água pro ralo, enfim, uma série de fatores. Se você escolher o piso errado, se o profissional não te ajudar na questão de escolha, né? Eu, por exemplo, eu sou especialista em piso. Por que eu sou especialista em piso? Porque eu limpo, né? Na minha firma também nós limpamos e fazemos tratamento de piso. Então, se o cliente ele escolher um piso fosco, por exemplo, ele vai ter problema, porque vai encardir rapidamente. Um piso antiderrapante, vai ter problema, vai ter que impermeabilizar. Então eu tenho já toda a mão de obra e equipamento para fazer esse trabalho. E eu oriento a pessoa a não comprar. Olha, não compre piso fosco, né? Compre o piso acetinado, não compre o piso polido. O piso polido vai dar muito problema, ele vai riscar com facilidade, ele vai estragar com facilidade, não é qualquer produto que você pode jogar nele. Então a gente orienta. A gente vai orientando, né? A grossura, a largura do rejunte, todo mundo quer de 2 milímetros, mas nem todo piso pode ser com 2 milímetros. Então a gente tem que analisar o que a caixa do produto está falando. É 2 milímetros, é 3 milímetros, é 4 milímetros, é 5 milímetros. Então é o que a caixa diz. Você nunca pode fazer menor do que a orientação está te passando. Então, tudo isso daí agrega valor, né? Quando você vai cotar um preço, você já começa olhando o profissional. Eu fui dar um orçamento para um cliente e cheguei lá, tinha outro profissional lá. E eu fiquei quietinho lá na minha, esperando ele terminar o atendimento dele. Cara, só de olhar no cara, eu já via que o cara era lambão. Não tenho nada contra, mas você vai dar um orçamento, vai com uma roupa limpinha, uma camisa passadinha, pelo menos, nem que for velha, mas passadinha, né, tal. O cara tava numa condição, a calça dele, que acho que fazia um mês que ele não lavava, entendeu? Se colocasse ela em pé, ela ficava em pé ali, entendeu? De tanta sujeira que tinha na calça do cara. Então por aí você já vê que o cara não é profissional. Se tem uma sujeirinha, uma coisinha, um reboquinho, uma massa um pouquinho, normal, né? Você trabalha com isso. Agora, o cara vai dar um orçamento, nem conhece o cliente, vai dar um orçamento todo sujo, todo amarrotado, parece que saiu do bucho de uma vaca, a roupa do cara.
Então por aí você já vê que o cara ele não é profissional, é lambão. Então eu fico observando essas coisas, aí o cara quer comparar com a gente. A gente tem toda uma estrutura, você chega na casa do cara, a gente conversa, eu converso de igual para igual com o cliente. Ninguém é melhor que ninguém. Nós vamos ali, nós vamos dar um atendimento, nós vamos dar um parecer técnico do que nós estamos fazendo, né? Nós vamos falar sobre o produto, nós vamos falar sobre o serviço, nós vamos conversar de igual para igual, uma estratégia do serviço, né? De como pode ser feito, né? De como tem que ser, né? Dos erros que não pode cometer, né? Na execução daquele trabalho. É uma série de fatores, né? Então, por exemplo, às vezes eu já fui questionado por alguns profissionais da mesma área. Às vezes eu passava num sábado à tarde em frente a um boteco, tinha conhecidos meus ali, né, que eram concorrentes aí, e eles falavam para mim, você trabalhando de sábado, você é louco, trabalhar de feriado. O que eu penso? O prestador de serviço, ele tem que estar pronto. Se precisa num sábado, se precisa num feriado, ele não tem que respeitar isso. Até porque ele tem que ir, né, no caso, né? Ele não tem que respeitar feriado. Eu tenho que ficar em casa. Eu tenho que ficar em casa no sábado. Não, tem que prestar o serviço da melhor forma possível, o mais rápido possível, né? Por isso que eu construí um patrimônio. Então hoje essas pessoas que faziam essa crítica, hoje olham a gente com uma boa casa, conforto, mas é porque a gente semeou lá atrás e colhemos o fruto daquilo. Então, o nosso trabalho ele tem que ser diferenciado, tem que ser profissional naquilo que fazemos. Então, quando se vai cotar um preço de mão de obra de piso, a pessoa tem que ver vários fatores, tem que ver ferramenta. Hoje, para você ser um bom assentador de piso, o seu investimento é alto que você tem que fazer. Não é só chegar lá com uma maquitinha velha e, né, uma riscadeira velha e executar. Não é bem assim, né? Tem que ter ferramentas boas, adequadas para poder executar o trabalho, né? Esse é um ponto. O ponto é o atendimento pró, durante e depois, né? Então, se você tem um atendimento se no pré-atendimento o cara já mostra fraqueza, já mostra que não tem capacidade, não sabe passar um laudo técnico, não sabe falar sobre o produto, sobre o serviço, por aí você já entende que o cara não é profissional, mas ele tem preço. O preço ele alegra o cliente somente na primeira vez, no primeiro contato. Né? O cara fica tudo feliz, olha, estou ganhando, não está ganhando nada, está perdendo. Certo? Então, o primeiro item aí é o preço. Né? É o que chama a atenção do cliente. Né? Que está errado. Por quê? Quando você vai num supermercado, que ele vende tudo que ele vende é de primeira. Vamos colocar aí um exemplo, o Savenhago. Savenhago, a gente sabe que o público deles é alta, né? O público deles não é a baixa sociedade. Então, eles querem atingir a alta. Então, eles trabalham com tudo de primeira. Mas é caro. Mas é bom. Você pegar o açougue deles é excelente. Se você pegar o supermercado do dia, ele tem promoção de um monte de coisa. Mas a maioria é tudo porcaria. Vai no açougue do dia e vai no açougue do Savenhago para você ver a diferença. Vai na parte de verduras e legumes do dia e vai do Savenhago para você ver a diferença. Então tudo tem a sua diferença. Esse que pega barato, ele vai com correria. Ele vai lá, ele vai passar por cima de tudo e de todos, não tem um bom atendimento, ele não vai nem parar para conversar com o cliente, para tirar alguma dúvida, e ele vai tocar o pau lá e vai terminar o serviço e vai entregar. Beleza, daquele jeito. O bom profissional, ele vai ali, ele vai conversar, ele vai tratar o cliente durante o processo e depois do processo. Que às vezes depois do processo aparecem algumas coisinhas também. Que o cara ele tem que dar um certo atendimento. Por exemplo, eu coloquei piso lá em tudo, um exemplo. Mas chegou numa parte que o contrapiso não estava muito regular, eu subi a massa ali, né? Porém, o cimento cola ali, ele murchou. Um exemplo.
né? Aí o que aconteceu? O piso ficou meio xoxo. O cliente veio reclamar. Vamos lá, vamos acertar? Acertou, acabou. É isso aí. Entendeu? Então o pós-serviço é muito importante, né? Você fidelizar o cliente. O que fideliza o cliente não é o preço. O que fideliza o cliente é a qualidade. Se o cara ele ficar ali anos ali utilizando o serviço que você fez e ele está feliz, ele vai ter você como um referencial. Agora, se você foi ali, fez um serviço barato, porém mal feito, ele vai ter em mente: o fulano de tal é barateiro. Então, quando ele for indicar, ele vai indicar: o pedreiro que fez a minha casa, ele é barateiro. Entendeu? Então, você já vai com esse rótulo de barateiro. Você nunca vai poder ter dinheiro para comprar um equipamento bom, para poder servir um cliente com uma boa qualidade. Sempre você vai estar trabalhando para comer, né? Isso está errado. O bom profissional, ele tem que ser valorizado, né? E ele tem que ter bons equipamentos. Então é por isso que justifica o preço que ele cobra, ok? Então deixo aí meu abraço, né? Espero que eu tenha sido assim explicativo naquilo que eu tentei passar. E eu vou gravar sobre outras situações também. Gostaria que vocês vissem o nosso vídeo aí, compartilhassem o nosso vídeo para chegar ao máximo de pessoas possíveis, para melhorar a qualidade. Não é que todo mundo tem que cobrar mais caro, é que o bom profissional tem que cobrar mais caro, sim, para justificar os equipamentos que ele tem, os investimentos. Entendeu? E oferecer para o cliente o melhor, para que todo mundo ganhe. Para que todo mundo ganhe. Então, se você aumenta a qualidade do trabalho e o cliente ele está disposto a pagar um preço justo, tudo vai caminhar para que dê certo, né? Para que a experiência do cliente seja boa, né? Então é isso. Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.